Oi pessoal, então eu estou aqui para ajudar vocês a entender um pouquinho sobre o trabalho Física 2, fase 2, ok? Muito importante ler com atenção o que o professor quer. Esse trabalho é sobre os movimentos, tá? Eles estão no capítulo online e é importante que você veja o capítulo que está referente a ele. As questões são 2 e 3, então os movimentos e a velocidade no cotidiano, ok? A questão 1, vou direto para a questão 1. Nesse conteúdo, ele verificou diversos tipos de movimentos diferentes, tá? Então, presta atenção aqui que, ó, acelerado, progressivo, vertical, constante, tá? Então, já vai dando ideia aqui a você. E as propriedades que ele tem. Então, para iniciar o estudo, é importante definir dois tipos de movimentos. Então, movimento progressivo e movimento regressivo. Progressivo e regressivo. Grava bem isso aqui, tá? Então, o que ele quer? Que você pense no seu dia a dia e responda explicando quais situações que são de experiências para você, especialmente, você percebe, tá? Que tem esses movimentos. Esse movimento aqui que é progressivo e o que é regressivo, tá? Você vai citar com suas palavras dois exemplos no seu dia a dia. Pode ser o quê? No caso, os exemplos de movimentos progressivos e os exemplos de movimento regressivo. Explique os motivos que levam você a classificar esses movimentos. Então, muito importante saber o que é um movimento progressivo e o que é um movimento regressivo, de acordo com o que já foi pedido lá no conteúdo online, ok? Então, você vai escolher aqui, ó, um progressivo, dois regressivos, desculpa, são dois, né? Ele quer dois de cada um, deixa eu ver aqui, dois de movimentos progressivos e o de regressivo. Então, são dois exemplos de cada um. Dois exemplos de cada um deles, ok? Cita aqui 2 e 2. Ok. Citado, presta atenção que tudo isso que você colocou aqui vai servir na questão 2. Então, na questão 2, o que ele pede? Lá no capítulo 5, mais uma vez, uma referência. Ele fala sobre a indústria, tá bom? E as variações que acontecem lá com o petróleo. Então, são discutidos assim as alterações da velocidade, que é em um movimento. O que acontece? Utilizando os exemplos que você deu lá na questão 1, esses dois aqui, o que vai acontecer? Você vai agora explicar o que acontece com a velocidade, tá? A aceleração e ao longo do tempo que acontece esses movimentos. Ou seja, explique a velocidade, se ela é constante, se ela é positiva ou negativa. Ok, então vamos lá. Essa velocidade aqui, nesse movimento progressivo, foi constante, foi positiva, foi negativa, como é que ela foi, tá? Então a mesma coisa, aí você vai definir aqui nesses movimentos progressivos e regressivos que você escolheu lá na questão 1. Então vai dizer o quê? Então questão 1, defina dois movimentos que sejam progressivos e dois regressivos. Questão 2, esses movimentos que você definiu na 1, você vai dizer se a aceleração dele, a velocidade, né, a aceleração dele é constante, positiva ou negativa. Então, define aqui, ok? Na 3, o que acontece na 3? Ele vai falar sobre o Sistema Internacional de Unidades, tá? Que são metro por segundo, tá? Distância em metro, tá? Então, é comum a gente utilizar as medidas que representam alguma relação dia a dia, então, principalmente na indústria. E são produzidos por minuto. Por exemplo, no setor, velocidade, reposição, estoque, tá? Então, partindo dessa definição de velocidade, o que a gente quer aqui? A gente quer aqui do Sistema Internacional de Unidades, é correto que você vai medir a velocidade com suas unidades, por exemplo, em carros por minutos, e explique a sua resposta dando exemplos de outras unidades que você conhece. Então, o que você vai fazer aqui? É com suas próprias palavras, sempre importante fazer isso. Você vai definir a velocidade, tá? No Sistema Internacional de Unidades, por exemplo, carros por minuto, quilômetros por hora, tá? E dessa forma você vai colocar com suas palavras, sendo isso o seu dia a dia. Então, a velocidade que você percorre, isso aqui é bem pessoal, tá, pessoal? Então, assim, preste atenção que as respostas aqui, o que o professor vai querer saber? Ele vai querer saber se você consegue definir o que é velocidade
e como ela é apresentada no Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Então, como é que vem, né? Por exemplo, eu coloquei carro por minuto. Então, que velocidade o carro faz em minuto. Pode ser por hora, pode ser. Então, vamos lá. Escreve aqui na caixinha, tá? Vai lá em finalizar a tentativa. Depois disso, muda a pergunta mais 2 vezes para você e você encerra a sua atividade. Então, bons estudos e até mais.